Fala fiel, nesse vídeo vamos trazer aqui atualizações de hoje do Corinthians, mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo do canal. Deixa o like no vídeo, ele é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para mais torcedores do Corinthians. Por isso, galera, dê essa força aí e ajuda o nosso canal. Então, bora para as informações do Timão. Galera, e o Corinthians ainda continua sem o treinador oficial. O Coelho continua como interino, mas toda semana um nome novo é especulado no Corinthians. Além do Miguel Ángel Ramírez, do Independiente Del Valle, já foi especulado o nome do Rogério Ceni, Abel Braga, Dorival Júnior, Diego Aguirre, Dunga, Silvinho, o do português Manuel Cajuda, o nome do Leão e o mais recente, o nome do sueco Sven-Goran Eriksson, que foi oferecido ao Corinthians. A procura por um novo treinador continua. O Dorival, o Dunga e o Leão, eles negaram qualquer contato do Corinthians. Mas também, se o Corinthians tivesse entrado em contato, eles não iriam falar, óbvio. Tudo é apenas especulação, segundo eles. Na minha opinião, o Coelho tem tudo para ser um bom treinador, mas ele está caindo no mesmo erro do Thiago Nunes, em manter no time titular jogadores que não merecem a titularidade. Mas o Corinthians, aí você pergunta, mas o Corinthians ele precisa de um treinador mais experiente. Óbvio que precisa. O Corinthians é grande. Galera, o Corinthians precisa de um treinador, mas como eu já falei aqui no canal, só o treinador não vai fazer milagres no Corinthians. É claro que o time pode ser mais organizado dentro de campo, mas os jogadores também têm que comprar a ideia do treinador e jogar pelo menos com raça, já que tá faltando técnica. Galera, amanhã tem Corinthians e Santos às 19 horas na Neoquímica Arena. Na última rodada do Brasileirão, o Corinthians, como vimos, contou com a sorte e não fechou a rodada dentro da zona do rebaixamento. Só que o Corinthians em casa e fora de casa não vem apresentando um bom futebol como nós estamos vendo, diferente do Santos, que tem sido um dos melhores visitantes da competição. Por isso, os jogadores e diretoria do Corinthians precisam abrir bem os olhos, pois mais um fracasso amanhã e um futebol ridículo dentro de campo vai fazer o Corinthians entrar de vez na zona do rebaixamento. E é aí que mora o perigo, pois para o Corinthians se distanciar do rebaixamento está sendo difícil, como estamos vendo. Se ele entrar no Z4, vai ser mais difícil ainda sair com esse futebol que estamos vendo. É claro que, como torcedores, torcemos sempre por uma vitória do Corinthians. O Corinthians tem um bom retrospecto contra o Santos dentro da arena. Em 13 clássicos disputados desde a inauguração em 2014, o Timão venceu 7, empatou 5 e só perdeu um aproveitamento de 66,6% dos pontos. A única derrota, aliás, aconteceu há 5 temporadas, em agosto de 2015, mas com todo esse desempenho do passado e olhando para a situação atual do Corinthians no presente, é pouco animadora. Vamos esquecer um pouco o passado e focar no presente, para que também o passado do rebaixamento do Corinthians não bata a porta novamente. O Corinthians não vence há 3 rodadas e está há 2 rodadas sem fazer gols. Isso mostra o quanto o time não tem entrado em campo para fazer gols ou para ganhar. É como se entrasse para não perder, pois se você não faz gols, a chance de uma derrota também é grande. Mas muitos vão dizer, mas nas últimas rodadas o Corinthians também não tomou gols. Mas como torcedor do Corinthians e pela grandeza do clube, eu não posso me contentar com essas migalhas. Pela grandeza do Corinthians, não é para o Timão ficar brigando na parte de baixo da tabela. Por isso, a torcida marcou protesto, todo protesto é válido
desde que seja de uma forma civilizada, de uma forma organizada, sem ameaçar a vida de ninguém. A cobrança será direcionada para alguns jogadores que nitidamente estão mostrando o corpo mole dentro de campo e também vão cobrar a contratação de um novo treinador. Se colocarmos no papel, o time do Corinthians não é ruim, mas alguma coisa está acontecendo internamente que os caras não conseguem fazer sequer um jogo bom. A desculpa de antes é que o Thiago Nunes perdeu o vestiário e por isso os jogadores não rendiam em campo, mas o Coelho diz que está fechado com os jogadores e os jogadores fechados com ele, mas não vemos nenhuma evolução dentro de campo. Por isso, na minha opinião, o que vai resolver a situação do Corinthians é colocar alguns jogadores medalhões, titulares, que acham que não tem que provar mais nada na reserva e colocar a molecada que está a fim de mostrar trabalho e ganhar o seu espaço. Eu já defendi aqui muito o Luan, mas a cada jogo fica mais difícil de defender. Inclusive, o Luan negou que esteja com depressão. Então, qual é o problema dele? Não dá mais para ver o Ramiro jogando nesse time, mesmo que ele seja taticamente importante. O Gabriel, mesmo sendo um bom jogador, é inadmissível o cara levar cartão amarelo quase todo jogo que ele entra. Tudo bem que o Gabriel é o protetor da zaga, mas nem o Ralf, fora de forma, levava tanto cartão quanto ele. Para o jogo de amanhã, o Corinthians não vai ter o Otero e nem o Cantilho, que foram convocados para a seleção dos seus países. Por isso, galera, vamos torcer por um resultado positivo amanhã contra o Santos, pois se o Corinthians perder, aí a coisa vai ficar muito difícil. Galera, e a luta do Corinthians para receber o adiantamento da venda do Pedrinho para o Benfica continua. O Benfica assinou a promissória que dá ao Corinthians a garantia do recebimento do valor para que o Corinthians possa adiantar esse dinheiro junto a um banco alemão. Na teoria, o Corinthians agora vai poder adiantar o dinheiro. Lembrando que o Pedrinho já estreou no Benfica e o Corinthians ainda não recebeu a grana, até porque o Benfica fez jogo duro. Se o Benfica continuasse fazendo jogo duro, o Corinthians deveria levar o caso à FIFA, mas eu acho que isso não vai acontecer, pois nesse negócio aí, nem Benfica, nem Corinthians são santos nessa história. Tem coisa estranha nessa negociação, que desde o início não teve muita transparência. Nós lembramos muito bem que no início falavam que o Johnny Gonzalez era um negócio, o Pedrinho era outro, que ele não estava na negociação. Depois o Corinthians concordou que estava. O processo da FIFA a gente sabe que é demorado, mas não pode o Corinthians ficar se humilhando para o Benfica. O curioso é que outros times não perdem tempo e já acionam o Corinthians na FIFA. Por isso, o Corinthians não pode querer ser uma mãe para todo mundo. O Dinamo de Kiev, recentemente, você deve saber, acionou o Corinthians na FIFA por não pagar o valor referente ao empréstimo do Sid Clay, que é banco. O Montevideo Wanderers também acionou o Corinthians na FIFA por causa do Bruno Mendes, que também é banco. Por isso, é muito estranho o Corinthians, até hoje, de tanto imbróglio que já teve com o Benfica, não acioná-lo na FIFA. Uma coisa nós acreditamos, que desde o início teve algo estranho nessa negociação. Galera, como já havíamos informado aqui no canal, o Corinthians não vai renovar com o Bozelli e o argentino vai deixar o Corinthians no fim do ano. As informações é que o Corinthians autorizou o representante do argentino a negociar valores de salários e até tempo de contrato com o Peñarol do Uruguai, mas parece que o Peñarol não se empolgou muito com a contratação do Bozelli. O alto salário do Bozelli pode ser o empecilho para a saída do argentino do Corinthians antes do fim do ano. O desejo do Bozelli, na verdade, é ficar no Corinthians até o fim, pelo menos do Brasileiro, em fevereiro, ou
por mais uma temporada. Mas, para que isso aconteça, os dois lados precisam estar de acordo. Caso o Bozelli não estenda seu contrato com o Corinthians e não feche com o Peñarol, o destino dele pode ser o León do México, clube onde ele fez história e já mostrou o desejo de retornar, e também é onde ele deseja encerrar a carreira. Galera, na minha opinião, como torcedor, não é novidade para ninguém que o Corinthians vive um problema financeiro. Por isso, mantendo a reserva por mais um ano ou até fevereiro, um jogador que ganha um salário alto, eu não acho viável. Não adianta ter um reserva de luxo e o clube ficar se afundando a cada mês em dívidas e mais dívidas. Por isso, se o Bozelli está fora dos planos do Corinthians, então não precisa nem estender o contrato. Mas eu pergunto, e na opinião de vocês, o Corinthians deve estender o contrato do Bozelli até o final do Brasileirão em fevereiro, ou em dezembro ele já pode ir embora? Deixa aí a opinião de vocês nos comentários. E vai Corinthians!